No 25: eu voltarei a minha mão contra ti, purificarei todas as tuas impurezas, e farei que os teus juízes sejam restaurados e julguem corretamente como no passado. Eu também farei voltar os teus bons conselheiros como no princípio. Quando isso se der, então, sim, te chamarão cidade da justiça e cidade fiel. Sião será redimida mediante a verdade. Então não é mediante métodos, não é mediante a outra coisa que não seja a palavra da verdade. E com justiça os que se arrependerem. Então Sião será redimida mediante a verdade e com justiça aqueles que se arrependerem. Contudo, quanto aos rebeldes, malvados e pecadores, estes serão exterminados, e os que desprezam o Senhor perecerão. Né? Então é o sangue do Cordeiro. E aqui eu me lembrei também, já foi ministrado aqui sobre a vida de Mefibosete, que mesmo ele tendo o sangue de rei, tendo o DNA de rei, vivia como mendigo, né? Então a gente vê que ele já tinha tudo, mas se ele não acreditar e não buscar, né? Ou outros que conheçam, como por exemplo, muita gente hoje ela é salva e é achada por causa da igreja que ora pelos perdidos, né? De uma pessoa, Lázaro, vários casos. Mefibosete foi buscar. Exatamente, o Lázaro também foi ali, junto com Jesus, as pessoas foram lá e intercederam por ele. O empregado do centurião, né? Também, aquele amigo que foi curado, que os amigos trouxeram por cima da casa. Então, nós podemos ser esses agentes. Então, por isso que eu digo que Nápoles tem um povo que só vai se encaixar no milho. E esse povo que vai se encaixar no milho precisa ser achado por nós. Nós precisamos estar aqui buscando isso, né? E aqui agora nós vamos lá para Romanos 10. E vamos tirar um tempinho para nós orarmos. Romanos 10. Romanos 10. Romanos 10 diz assim: caros irmãos, o desejo do meu coração e a minha oração a Deus é em favor dos filhos dos israelitas, é que eles sejam salvos, né? Ou seja, aqui Paulo já está batalhando, Paulo já está aqui mostrando o desejo que ele tem, que os filhos sejam salvos. Porquanto eu sou testemunha quanto ao zelo que eles devotam a Deus. Contudo, o seu zelo não tem como base o real conhecimento. Pois não reconhecendo a justiça que vem de Deus e buscando estabelecer a sua própria, não se submeteram à justiça de Deus. Então, essa parte aqui a gente vê que se não reconhecer a justiça que é Jesus, o que veio por meio de Jesus, nada feito. Você pode conhecer a palavra, pode falar como a gente acabou como eu acabei de relatar essas mulheres que eu ouvi hoje, né? Cada uma tem uma interpretação diferente do reino de Deus, da vida de Deus. Inclusive teve uma que falou assim, e teve uma pessoa que chegou até a mim e orou dizendo assim, Senhor, orou com ela, né? Falou bem assim, Senhor, que ela encontre a verdade, que ela saia dessa escuridão. Aí ela falou recebi, mas não aceitei. Porque eu não me encontro na escuridão, pelo contrário. Quem está na escuridão sabe. Entendeu? Mas aí tem que buscar o meio correto, né, para que Deus possa orientar e vai pedir ao Senhor que cada um que se encontre nesse lugar, que sejam realmente iluminados. Várias orações aqui a gente vê que Paulo pede iluminar o coração, né? Ilumine os olhos do coração para que eles possam ver, porque o inimigo
homens. Então a gente precisa pedir a Deus para o Senhor iluminar os olhos do coração deles. E eu creio que vai ser iluminado em nome de Jesus. E aí ele continua no 4, diz assim: porque o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo o que crê. Então nós somos um povo justificado, nós somos um povo justo, que é o que o Senhor fala, nós somos justificados. Ora, Moisés ensina dessa maneira sobre a justiça que vem da lei. O homem que pratica a justiça proveniente da lei viverá por meio dela. Todavia, a justiça que vem da fé declara: não digas em teu coração quem subirá aos céus, isto é, para trazer do alto a Cristo, ou ainda, quem descerá ao abismo, isto é, para fazer Cristo subir dentre os mortos. Mas o que ela diz? Que a palavra está bem próxima de ti, está na tua boca e no teu coração, ou seja, a palavra da fé que nós temos pregado, a palavra da fé que estamos pregando. Se com a tua boca confessares que Jesus é Senhor e crê em teu coração que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz a confissão. Então isso aqui não é só para a salvação, isso aqui é para a cura, isso aqui é para qualquer situação que nós estejamos vivendo. Nós temos palavras, nós temos ferramentas, nós temos para poder falar e vir à tona. Porque em cima aqui diz assim: quem é que vai descer ao abismo para trazer Cristo? Ou quem vai subir para trazer ele? Se ele já fez, se ele já fez tudo. Então agora eu preciso, eu e você, se encaixar no feito, que é como ele falou: se quiseres me ouvirdes, vai comer o melhor desta terra. Se vocês falarem e crer no coração e falar com a sua boca a confissão, terá salvação, né? Conforme diz as Escrituras, todo que nele crê jamais será decepcionado. Todo que nele crê jamais será decepcionado. Portanto, isso não há distinção entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa todos ricamente aqueles que o invocam. Por quê? Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E às vezes a gente pensa que não é tão simples assim, mas é simples assim. Se eu orar e crer, e orar crendo no meu coração e falando com a minha boca, eu vou ter o que eu creio e o que eu espero, né, no Senhor. E ele fala: no entanto, como você vai invocar em quem não creu? E como vai crer naquele que de nada ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: como são maravilhosos os pés dos que anunciam as boas novas. Aqui também nessa parte que ele fala de quem é que vai buscar Jesus lá, ou quem vai descer, quem vai subir, nós sabemos que o Senhor subiu um corpo glorioso e todos viram, né? Todos viram Jesus subindo. E a palavra tem algum lugar que a palavra fala assim: da mesma forma que ele subiu, ele vai descer, para que todos possam ver. Então, e tem outra passagem lá em Hebreus 4, Hebreus 4,14. Deixa eu ver se eu acho. Hebreus 4,14. Ele diz: concluindo, tendo em vista que nós temos um grande sumo sacerdote que foi capaz de adentrar os céus, Jesus, o Filho de Deus. Portanto, mantenhamos com firmeza a nossa declaração pública de fé, pois nós não temos um sacerdote que não seja capaz de compadecer-se das nossas fraquezas, mas temos um sacerdócio supremo que, a nossa semelhança, foi tentado de todas as formas, porém sem pecado algum. Portanto, acheguemos-nos com toda a confiança ao trono da graça, para que nós podemos receber
misericórdia e encontremos o poder que nos socorre no momento da nossa necessidade. Então não há necessidade que não possa ser saciada, que possa ser resolvida através dessa firmeza, confiança da declaração pública da fé, né? E o Senhor também fala, acho que aqui no 5, que ele fala aqui também, nós somos chamados para reinar aqui na terra com Ele, né? Nós somos chamados para reinar, nós podemos reinar. Então agora é o tempo do ensaio, né? É o tempo do ensaio, é aqui. Então a gente já começa a reinar com Ele aqui e agora. Outra palavra também, ele diz que ele subiu e está sentado ao lado do Pai. E ele subiu como homem. Ele está lá junto como sumo sacerdote. E ele diz também que ele levou nós junto com ele, né? Fala que o nosso espírito está junto, assentado. Não fala que está sentado, fala que está assentado. E quando fala que está assentado, é como aquelas pedras. Ele fala também que nós somos pedras vivas. E pedras vivas precisam ser assentadas, né? Você vê que bloco, essas coisas, quando o pedreiro, não é mestre de obra, o pedreiro está cuidando, ele vai assentando as pedras. Então lá no céu nós não estamos sentados, nós estamos assentados, porque fomos levados com Ele. É uma interpretação diferente. Sendo alinhados. Sentado, né? É outra. É outra coisa. Sentado é uma coisa. Assentado é outra coisa. Está sentado é Jesus. Exatamente. À direita. Exatamente. Quer dizer, sentado eu que sentei. Assentado, alguém me assentou, né? Então alguém me assentou. Então a gente começa a ver em outra perspectiva. Nós estamos assentados juntamente com Ele. Ai, Jesus, que coisa mais linda desse mundo. Então nós temos tudo que Ele disse que nós temos. Então, hoje, olhando para essa palavra aqui, que nós precisamos ter essa firmeza e declarar verdadeiramente quem nós somos, que nós somos sarados mesmo, independente que a enfermidade venha, você tem que ficar firme, porque ela não tem legalidade para ficar em nós. A miséria não tem legalidade para ficar na nossa casa, nas nossas vidas, nem na nossa cidade, né? A fome também não tem, porque tudo já foi resolvido na cruz. Todas as coisas já foram resolvidas na cruz. Então nós precisamos ter essa coragem, essa ousadia de permanecer firme até ver cumprido, perseverar até ver acontecer nas nossas vidas. E o Senhor aguarda isso de nós. Essa resposta nós precisamos dar ao Senhor, né? Essa firmeza, essa convicção de quem nós somos, né? E aí ele fala, acho que é em Romanos 4. Romanos 4. E isso é a cooperação que a gente sempre fala, que é cooperar com o Espírito, né? Cooperar com o Espírito. Romanos 4. Versículo 4:1. Portanto, que diremos sobre nosso pai, o humano, Abraão? Se de fato Abraão foi justificado pelas obras, ele tem do que se orgulhar, mas não diante de Deus. Entretanto, o que diz as Escrituras? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça. Então, o crer é a obra que nós precisamos fazer na terra. Crer, né? Crer no que o Senhor já fez. E Abraão creu e foi creditado com justiça. Né? Cadê a passagem que ele fala aqui? Ainda de Romanos 4:20, ele fala. Não, 19.
Ele fala assim, que Abraão, sem desfalecer na fé. E aí, olha isso aqui, quando ele fala sem desfalecer na fé, é que teve muitas situações que ele poderia desistir. Ele, sem desfalecer na fé, ele reconheceu que o seu corpo físico já tinha perdido a sua vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara não tinha mais o vigor do passado. Mesmo considerando tudo isso, ele não duvidou, nem foi incrédulo quanto ao que Deus tinha dito a respeito dele, quanto ao que Deus tinha prometido para ele. Mas, pela fé, ele se fortaleceu. Como? Dando glória a Deus. Estando absolutamente convicto de que o Senhor, Ele, era poderoso para realizar o que havia prometido. Mas muitos, até mesmo os cristãos, eles muitas vezes desistem do caminho. No meio do caminho desiste. Está demorando muito. Eu vou ver se eu dou um jeitinho aqui, outro acolá, né? Aquela passagem do juiz cínico, que a mulher insiste e bate na porta. O Senhor me lembrou hoje dessa palavra. Foi? Falando dessa coisa da... Então o Senhor tem falado muito com a gente nessa área de perseverar até o fim, né? De ver cumprido. Se ninguém acreditar, acredite em você, né? Se ninguém viu, você vai ver. Eu vou ver. Então, por essa razão é que isso foi atribuído como justiça. Todavia, não é somente para ele que as palavras, isso lhe foi atribuído como justiça, foram registradas, mas igualmente para todos nós, a quem Deus concederá justificação, a nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus, que é o nosso Senhor. Ele foi entregue à morte para pagar todos os nossos pecados e ressuscitado para a nossa completa justificação. Então não tem nada que o diabo possa nos condenar. Quando o Senhor diz que aqueles que estão em Cristo nenhuma condenação há, é porque não tem nada que o mundo possa te condenar. Muitas pessoas hoje estão condenadas pela eternidade, mas Deus diz que nenhum que está em Cristo é condenado. Então eu posso reivindicar a cura, não é? Eu posso reivindicar esse curado, eu posso reivindicar o dinheiro, eu posso reivindicar todas as coisas que eu queira, não é? Para a honra e glória do nome de Jesus. Porque nem sempre o Pai vai lhe dar tudo que você quer, mas Ele vai te dar tudo que você precisa e que você realmente Ele vê que é bom para você, né? Então Ele já nos deu tudo de bom. Ele já nos deu. Está acessível a nós que cremos no poder e com convicção, né? Nós cremos que Ele já fez isso para nós. Então basta a gente poder agora confessar essa palavra, acreditar nela, não se deixar vencer pelo mal, mas continuar crendo que nós somos esse povo justo. A justiça de Deus nós somos. Confessar a verdade e permanecer firme nela, né? Não tem outra coisa. E assim, e toda vez que a gente buscar viver na mesa, viver em comunhão, a igreja é nivelada, o povo de Deus é nivelado. Fica todo mundo igual. Fica todo mundo igual. Igual como? Filhos de Deus, que têm os mesmos direitos, né? Tem o mesmo direito, tem a mesma condição de adentrar, a chegar ao trono da graça confiante e aguardar o que você espera, né, em Cristo Jesus. Porque nós somos feitos justiça de Deus. Somos um povo justificado e abençoados. Muito mais do que a gente pensa, imagina e conhece. Né? Então eu creio exatamente nisso. Eu creio que a nossa fé não pode estar como as ondas do mar, que uma hora eu creio, outra hora eu não creio. O Senhor disse que dele não espere nada de quem vive assim. Mas quem permanece firme, com convicção, confiante, que vai à sala do trono ou ao trono da graça, certamente vai receber as bênçãos do Senhor. Né? Não vai pegar os caderninhos, vamos confessar. Sendo um pecado, Senhor, fez pecado por mim, para
para que no Senhor eu fosse feito justiça em Deus. Eu rejeito as obras das trevas e me revisto das armas da luz. Eu apresento-me no meu corpo como servo da justiça para a santificação. O templo de Deus, que sou eu, é santo. E eu não fui chamada para a imundícia, e sim para a santificação. Pai, obrigado porque, como está longe do Oriente e do Ocidente, assim o Senhor afastou de mim as minhas transgressões. E eu que tenho as promessas de Deus, me purifico de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor do Senhor de Deus. Eu sou vaso para a honra, santificado e apropriado para toda a obra. Eu sigo a justiça, a fé, o amor, a paz com todos os que invocam o Senhor com coração puro. Eu não me conformo com as ambições que antes cabiam na minha ignorância, mas como o Senhor me chamou, é santo, eu também sou santo em toda maneira de viver. Eu tenho muita paz, porque eu amo a sua palavra e nada me ofende. Pai, obrigado porque eu estou em paz. A minha mente está firmada em ti. Obrigada, Pai, porque o Senhor me deu uma aliança de paz que não mudará e a sua benignidade não se desviará de mim. A paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarda o meu coração e a minha mente em Cristo Jesus. Obrigada, Pai, porque o Senhor fez vir sobre mim saúde, cura, abundância de paz e de verdade. Eu tenho a paz como o rio, e justiça como as ondas do mar. Todos os meus filhos são discípulos do Senhor, e grande é a paz dos meus filhos. O reino de Deus em mim é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Eu sou contente, não importa as circunstâncias ou situação. Eu sou para sempre aperfeiçoado em bondade através de Cristo. A resposta branda dos meus lábios me ajuda. Em mansidão, a minha alegria aumenta e eu me regozijo no Santo de Israel. Eu sou pronta para ouvir, tardia para falar e tardia para irar. Eu me revisto como eleita de Deus, santa e amada, de grande misericórdia, bondade, humildade, mansidão e humildade. Eu sou bondosa, modesta e mansa para com todos os homens. Não falo mal de ninguém. Aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai. Ah, Jesus, muito obrigado, Jesus. Obrigado pela nossa construção do ministério, Pai. Em nome de Jesus, que seja concluído. Pai, traga esse recurso para nós, Pai. Em nome de Jesus. Jesus, muito obrigado, Pai, pela consciência de cada um, Pai, que faz presente nesse ministério. Em nome de Jesus, abra o entendimento. Dê a eles, Pai, o recurso necessário. Prospere cada um deles. Que eles venham mudar de trabalho se for necessário, para que eles ganhem muito, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós chamamos esse povo rico, poderosos na terra. Jesus, muito obrigado, pessoas notáveis, em nome de Jesus. Essa riqueza está, Pai, nessa terra, e nós chamamos essa riqueza para nós, em nome de Jesus. Nós queremos, Pai, não queremos para nós mesmos, mas nós queremos transbordar, para que vida seja achada, que vida seja transformada, Pai, em nome do Senhor Jesus. Restaura o teu povo, Pai. Assim também eu oro, Pai, pelo esquadrão da vida. Obrigado, Senhor Jesus, pelas pessoas que têm vindo até nós para nos ajudar. Obrigado, Senhor Jesus, por o Senhor trazer, Pai, as pessoas que precisam ser restauradas para aquele lugar. Aquele lugar foi preparado para isso, Pai. Preparado pelo Senhor. Então, em nome de Jesus, traga essas pessoas para aquele lugar, Pai. Obrigado, meu Deus. Desde já eu te agradeço, porque a porta que o Senhor abriu, o diabo não pode fechar. Nada nem ninguém pode fechar. Então, em nome de Jesus, ninguém poderá nos resistir àqueles que são justificados e santificados e que esperam pelo Senhor. Ninguém poderá nos resistir. Te louvamos e te agradecemos, Senhor Jesus, por esse amor tão grande. Pai, muito obrigado, Jesus, pelos negócios dos meus irmãos, pelos negócios, Pai, deles, que todos os negócios sejam bem-sucedidos, em nome de Jesus. Obrigado pelas empresas, Pai, que serão cada dia mais, Senhor Jesus, suprida para a honra e glória do Teu nome, Jesus. Supra cada uma das necessidades
necessidade deles, Pai. Para a honra e glória do Teu nome, Jesus. Somos um povo abençoado, somos um povo agraciado, somos um povo sarado. Nós queremos, Senhor Jesus, a cada dia repetir o que o Senhor disse desde o primeiro dia. Vocês são um povo sarado. Vocês podem me chamar que eu sou o Deus de vocês e vocês são meus. Pai, muito obrigado, Senhor Jesus, pelos nossos nomes estar rolado no livro da vida. Muito obrigado, Senhor Jesus, por cada nome nosso escrito na palma das tuas mãos. Nós te louvamos e agradecemos o Senhor, Pai, por nos ensinar a ser filhos do Altíssimo. Nos ensina, Pai, a ser irmão, nos ensina a ser amigos, nos ensina, Pai, a ser patrões, empresários, nos ensina, Jesus, para a honra e glória do Teu nome, Jesus. Manifesta a Tua glória, manifesta a Tua glória neste lugar, nas nossas vidas, no nosso ministério, Pai, em nome de Jesus. E desde já te louvamos e te agradecemos, Senhor Jesus, pela restauração completa